Santos e Cruzeiro. Cruzeiro, deu mole, hein? Deu mole, perdeu dentro de casa no Mineirão. Com baixo público, pouco mais de 15 mil torcedores, o Cruzeiro tomou a virada pro Curitiba, 2-1, e o Cruzeiro é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro começou bem o jogo, pressionando muito, criando boas oportunidades e saiu na frente do placar. Aos 18 minutos, Matheus Pereira recebeu dentro da área, deu um corte seco, deixou o marcador no chão e com a canhota afiada chutou na gaveta. Um golaço, fazendo 1-0 para o Cruzeiro. Parecia que ia ser uma noite tranquila. Cruzeiro continuou pressionando, criando boas jogadas e desperdiçando chances claras de gol. Mas aí, na reta final do primeiro tempo, 44 minutos, veio o castigo. O Curitiba, praticamente na sua primeira chegada no jogo, Sebastião Gomes jogou para dentro da área. O Bruno Melo tocou de primeira pro atacante Lavega, só empurrar e empatar a partida. Um balde de água fria no finzinho do primeiro tempo. Na segunda etapa, aí, de novo, o Cruzeiro perdeu o ritmo, voltou sonolento, um time modorrento e logo aos 7 minutos, jogada de contra-ataque, Breno Lopes, cria da Copa Tatiaia, do São Bernardo. Alô, São Bernardo, olha o Breno Lopes aí marcando no Mineirão, ele ficou cara a cara com o Cássio, virando o placar para o Curitiba. Cruzeiro até chegou algumas vezes com perigo, mas não conseguiu empatar. Resultado final, 2-1 Curitiba, muitas vaias ao técnico Tite, muita cobrança da torcida que foi ao Mineirão pra cima do treinador do Cruzeiro e também pro lateral direito William, muito cobrado também pelo torcedor celeste ontem no Mineirão. Vamos ouvir análise, opiniões, ouvir o Tite. Ei, Tite, mas cada substituição ontem, Tite, pelo amor de Deus, o Piquitito, o poeta azul, ele fala do que ele viu, transmitiu, narrou ontem no Mineirão. Outra derrota do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, Piquitito. Olha, uma partida de novo vexatória, principalmente no segundo tempo. Cruzeiro começa bem, dando a impressão que faria logo com 1 minuto, o Cajó cabeceou uma bola, poderia ter entrado, ela subiu. Aí o gol lindo, golaço do Matheus Pereira, dando a impressão que o Cruzeiro venceria com tranquilidade. Teve mais uma chance, 2 chances, não fez, aí levou empate. Quando levou empate? Aos 44, olha, foi uma ducha de água fria. E aí é o seguinte, voltou pro segundo tempo, mas lento. Tomou o segundo gol e não existiu mais. Quando o Breno Lopes fez o gol da virada, o Cruzeiro foi nocauteado. Mas caiu assim na lona, mas ficou ali. Ficou desmaiado. Não criou nenhuma outra oportunidade. Curitiba sai com uma vitória merecedora, poderia ter sido até de 3 ou de 4, que teve no segundo tempo chance. Aí, Tite é vaiado, merecidamente. Hoje fez lambança, troca os laterais, aí tira um volante, depois volta com o volante, tinha que ir pra cima, não foi. Ele está num momento muito ruim nesse início de temporada. Aí a pergunta, você o tiraria? Eu respondo da seguinte forma. Os jogadores não estão bem? Também não estão. Mas para você mandar 1, 2, 3, 4 jogadores, é preferível você mandar 1. E quem está comandando e o time não está rendendo, chama-se Adenor Bach. Agora 11h46. Seu Adenor, o Tite tá mal, né? Tá mal. Torcida ontem pegou no pé do técnico do Cruzeiro, o comandante, o Tite. Olha, muita gente chegando agora, hein? Cola comigo no YouTube, você responde a pergunta do programa de hoje: quais são os 2 únicos times da Série A que seguem invictos na temporada? Os 2 times invictos na temporada. Você responde e concorre aos prêmios no programa de hoje. Vamos ouvir jogadores do Cruzeiro. Ontem muitos foram à zona mista. O Pedro Lourenço pagou geral, hein? Pedrinho foi ao vestiário e pagou geral pro time do Cruzeiro e mandou a turma colocar a cara. O Caio Jorge, o KJ, fala sobre o porquê, né, de um time tão intenso no final do ano, um time que terminou o Brasileirão em 3º lugar voando para um time modorrento.
fraquinho, preguiçoso nesse início de 2026, hein, KJ? Assim como o torcedor tá irritado, tá revoltado, eu também estou. Eu quero estar na equipe vencedora, mas com calma. Eu sei que a gente tá voltando a pegar aquele ritmo de jogo. Poucos jogos ainda. O torcedor tem o direito dele de estar bravo, estar irritado, mas pedir um pouco de paciência, porque eu sei que em breve a gente vai dar a volta por cima. Você se sente mais isolado? A bola chegava mais no ano passado, que obviamente você tem tido menos chance. É um estilo de jogo diferente, né? Com o Jardim a gente jogava um pouco mais na transição, agora a gente procura ficar um pouco mais com a bola. E os adversários também acabam estudando nossa equipe, que acaba dificultando o jogo. Ô, Matheus Pereira, o MP10, que fez um golaço, mas não queria nem falar da belíssima jogada em que ele marcou mais uma vez, ele salvando o Cruzeiro, que parecia abrir o caminho para uma vitória tranquila, acabou virando um pesadelo com a virada do Curitiba. Não queria papo sobre o golaço que ele marcou não, hein, Matheus? Pô, não tem muito o que falar sobre o gol, perdemos, não tô feliz. Meu objetivo esse ano é ganhar, ajudar o Cruzeiro a ser campeão. Então, assim, eu fiz o gol, mas não ganhamos, então não tem muito o que falar do gol. Matheus, o Caio Jorge passou aqui na PUC e falou sobre a mudança de estilo de jogo. Perguntar dele por que as chances são menos criadas, que não é mais aquele jogo tão vertical, agora é um jogo mais de posse de bola, de segurar um pouquinho mais. Isso passa muito por você também, que é quem cria mais no time do Cruzeiro, e isso talvez explique a sua ascensão também com gols, chegando mais à área. Mas é outro time, né? Quem viu o Cruzeiro há 40 dias e vê hoje, aqui no Mineirão, o Cruzeiro quase imbatível, e hoje um time parece mais lento e cai muito no segundo tempo. Qual a explicação? Não, assim, eu acho que é normal, né? Se você pegar o Cruzeiro há muitos anos, se acompanhar todo o processo, nunca é um Cruzeiro igual. Então, assim, não tem como falar que o Cruzeiro vai ser sempre igual. Óbvio que o nosso DNA, a gente tem ele convicto que é o trabalho e dedicação, né? Um dos. Então, assim, é óbvio que são estilos diferentes, mas nós somos os mesmos. A responsabilidade acho que é de todo mundo. Todo mundo tem que assumir a responsabilidade, todo mundo tem que se cobrar mais para que a gente possa conseguir nossos objetivos, mudando ou não de estilo. É normal que no início da pré-temporada, da temporada, a gente vai sentir um pouco, talvez, o desgaste físico. É uma coisa natural e, assim, a gente tem que trabalhar em cima disso. Não podemos ficar arranjando desculpas para os resultados menos positivos, porque o outro time também começou a temporada talvez no mesmo tempo que nós. Então, assim, é uma responsabilidade que a gente tem que assumir, a gente tem que pegar ela e tentar reverter ela com o trabalho. E o Cruzeiro vai enfrentar o América, Marcos. Agora clássico. Um adversário que incomodou o Cruzeiro nos últimos anos. Como é que você pode... Ele e o América. Domingo é clássico. Nossa, é mais um jogo difícil. Igual eu falei, a gente tem que trabalhar amanhã já pensando na vitória de domingo e se dedicar ao máximo. Um abraço no William. O abraço que você deu no William, né? Num momento difícil ali, você foi buscar o William lá pra você. Não, todo mundo. Acho que o William ele é muito querido por todos nós. A fase que nós estamos passando é de todos, a responsabilidade é de todos. Então, assim, não tem como a gente ficar... o abraço que eu dei nele é um abraço que eu tenho um carinho muito grande por ele, por tudo que ele tem feito por nós. Então, assim, igual eu falei, a gente seguir junto, só a gente junto a gente vai conseguir ultrapassar esse momento. Muito bem, conversei com o Matheus Pereira, com o Caio Jorge e conversei também após o jogo com o Fabrício Bruno, que gentilmente atendeu a reportagem da Itatiaia falando sobre o público. Fabrício Bruno é de Belo Horizonte, é da casa, né? Contagem, Ibirité. Ô Fabrício, você conhece a torcida do Cruzeiro, cara? Torcida exigente, apenas 15 mil torcedores na estreia do Cruzeiro dentro de casa, já foi um recado forte antes da bola rolar. E quando a bola rolou, o torcedor mostrou toda a sua insatisfação daqueles que foram ao campo. Você conhece o processo, né, Fabrício? O público é de acordo com o que você vem performando, né? E é entendível, porque talvez na minha época de torcedor também pensaria do mesmo jeito. E pra gente voltar a ter nossa casa cheia, temos que performar, temos que conquistar resultado, temos que empilhar vitórias. E quando as coisas, você ganha aqui, perde ali, faz um jogo, ganha aqui, depois perde de novo, oscila, e dentro do Mineirão a gente tem muita derrota aqui dentro, nesse início de temporada. Então isso acaba que desanima um pouco o torcedor, que ele vem de uma campanha o ano passado esperando algo diferente para esse ano, e a gente inicia nesse início de ano com uma turbulência. Assim, uma coisa que eu tenho para pedir é desculpa, tanto o torcedor quanto principalmente na figura maior, nosso presidente, por tudo que ele faz pela gente. E aí, se eu tiver que fazer um chamado aqui, compareça domingo diante aqui no Mineirão, para que a gente possa juntos conquistar essa vitória e virar essa fase, porque não é fácil.
E assim, nós vamos sair dela trabalhando, cara, não tem outro segredo. O grupo é esse, é um grupo que já entregou resultado, todo mundo sabe da qualidade de todo mundo. Então, assim, a gente tem que ter resiliência nesses próprios 2 dias agora, descansar e se preparar para fazer um grande jogo. Você falou do Pedrinho, o Tite confessou agora que teve uma conversa dura com vocês no vestiário. Sim, teve, mas é coisa que vai ficar interno. Talvez roupa suja se lava em casa, né? E talvez a gente não precisa ficar externando tudo que acontece no nosso dia a dia, que a gente fica conversando. O que a gente pode fazer é trabalhar, cara, é falar menos, porque acho que nada resiste ao trabalho. Temos que trabalhar pra gente conseguir conquistar os novos resultados, conquistar a vitória, que aí sim vai trazer a confiança de volta e novamente o torcedor vai estar aqui para nos apoiar. Muito bem, ouvimos jogadores do Cruzeiro falando após o jogo. Conversei com boa parte deles e você, aliás, ontem, né, um cenário diferente, muitos jogadores, pelo menos 6, atenderam a imprensa, que é bom, né, colocar a cara, dar explicação, o torcedor merece, isso não é pra Itatiaia, não é pra imprensa, é pra torcida do Cruzeiro e que bom que tivemos as explicações. É hora de ouvirmos o técnico do Cruzeiro, Tite. Cruzeiro perdeu de novo, hein, Tite? Dessa vez dentro de casa, de virada, Tite, e a sua análise e as explicações de outro fiasco do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Um jogo com 2 tempos distintos, né? O primeiro tempo onde teve volume, teve oportunidades, criou, poderia ter feito o segundo gol, e a efetividade ela conta no futebol. E fechando o primeiro tempo, nós tomamos o gol de empate. Veio para o segundo tempo, num momento de contra-ataque do adversário, a infelicidade aí tomar o segundo. Aí não teve a força suficiente, vamos colocar dessa forma, para buscar o empate ou até a vitória. Tite, no ano passado o Christian, ele se destacou muito pelo lado direito e o Wanderson pelo lado esquerdo. Hoje eles jogaram em lados invertidos boa parte do jogo, principalmente o Christian que iniciou a partida. Por que dessa escolha, dessa troca de lado, sabendo, né, pelo que a gente viu, que eles rendem mais em lados opostos? Começou dessa forma porque o Christian estava bem no primeiro tempo e o volume que nós estávamos colocando e as oportunidades no trabalho com o Kaique pelo lado esquerdo, com ele e com o Gerson, estava fluindo. Então eu esperei alguns momentos pelo lado direito com o Wanderson e depois digo, se não fluir, eu tenho a condição de trocar, que foi o que aconteceu. Tite, o Cruzeiro no segundo tempo volta com o Wanderson na vaga do Arroio. Depois entram 2 laterais e entram 2 jogadores de meio campo. Você não acha que isso é pouco? Não é uma mentalidade pouco de buscar uma vitória, de tentar um resultado, de tentar alguma coisa diferente? Outra coisa, dentro dessa questão, o que a gente percebeu hoje foi uma pressão ali da torcida, né, te xingando, te vaiando, pedindo a sua saída. Como faz para passar essa confiança e essa energia para o torcedor que as coisas vão dar certo? Obrigado. Nessa segunda parte da pergunta, primeiro eu respeito o torcedor. Eu tenho comigo o sentimento do torcedor, de compreensão do sentimento, da busca do resultado, dele ter e querer que o seu time vença, e eu tenho absolutamente nada a falar a esse respeito, a não ser respeitar essa situação toda, essa manifestação toda do torcedor. Ele é o objetivo maior do clube. O Pedrinho, das outras pessoas, então está feita essa observação. Quando a gente tem 2 laterais apoiadores e afogou pelo lado esquerdo com o Kaique, aí tu tem o Prats, um jogador também que tem bom apoio, uma boa qualidade, e essa é uma dos porquês da entrada, né? As outras do Fagner, ele te dá um pouco mais do passe, quanto uma marcação baixa do adversário, né? Tu tem um jogador também, colocar jogadores descansados, eles te dão um ritmo melhor durante o jogo. Então essa foi a ideia. Muito bem, bastante chateado, desanimado. O técnico Tite, na sua entrevista, foi muito hostilizado pela torcida ontem no Mineirão, praticamente ao longo de todo o segundo tempo. Alexandre Simões, o que dizer do Cruzeiro? O que falar do Cruzeiro? Fabrício tá vindo ali, hein? Fabrício tá pé da vida também. Chateado, torcedor que foi ontem em número diminuto, né? O Cruzeiro sempre jogando aí nos últimos jogos,
nos últimos meses, 30, 35, 50, 55 mil torcedores. Ontem, pouco mais de 15 mil torcedores e que cobraram bastante no segundo tempo. Bora colocar aí os melhores momentos, enquanto o Alexandre Simões faz a análise. Se você não viu, vale a pena, viu? Ver o gol do Matheus Pereira. Que golaço! O golaço que fez o Matheus Pereira. Aliás, Cruzeiro, aí o Caio Jorge já começou perdendo chances ontem no Mineirão. Simões, vou te fazer a pergunta que fiz a todos os jogadores ontem. Como pode aquele time de 40 dias que amassava adversários do Mineirão, que sufocava adversários do Mineirão, virar esse arremedo aí, ó? Esse time que começou bem e daqui a pouco vai caindo. Olha o golaço do MP10. Qual a explicação, Alexandre Simões? Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde quem acompanha a gente. Olha, o Thiago, eu acho que tem um conjunto da obra, né? A gente não pode tirar do cenário de forma alguma, e é com certeza o fator mais importante, a saída do Leonardo Jardim, que tinha o controle total e absoluto de tudo no Cruzeiro. De tudo no Cruzeiro. Era muito mais do que um treinador, era realmente quem comandava as coisas. Ô Thiago, eu vejo assim, o aspecto principal dessa história, eu acho que é esse. Mas tem outros. Os jogadores vivem uma fase técnica terrível. A torcida pegou muito no pé do William ontem, mas o Caio Jorge está muito longe de ser o Caio Jorge de 2025. O Fabrício Bruno está muito longe de ser o Fabrício Bruno de 2025. O Gerson, a impressão que passa é que ainda não está pronto para poder ter a carga de jogos que está tendo. Nossa, parece um jogador comum, né? Exatamente, não está fazendo a diferença. O Cruzeiro vai acabar machucando o Gerson, igual já machucou o Jonathan Jesus, que foi exposto a uma carga excessiva em início de temporada e aí perdeu o jogador por 2 meses. Entendeu? O Gerson vai fazer a diferença no time do Cruzeiro, mas tem que ser inserido aos poucos. O meio de campo do Cruzeiro funcionava muito bem. Pro Gerson é muito melhor isso do que ficar fazendo isso aí de ficar jogando contra Betim naquele gramado, jogando contra o Coritiba no Mineirão, sem ter condição para isso. Então, é uma contratação caríssima, a mais cara da história do Cruzeiro, até outro dia era a mais cara do futebol brasileiro. Não tá acrescentando nada, E aí a gente precisa chegar na questão do Tite, né? Que foi muito mal. Contra o Betim, ô Thiago, o Cauã Moraes entrou muito bem no jogo. Quem tem mais potencial ofensivo, Cauã Moraes ou Fagner? Ele tira o Willi e põe o Fagner, que é um jogador, que é um... Primeiro... No intervalo ele tira o Arroio. Quer dizer que é o que você tem mais agudo ali no time. Aí põe o Wanderson. Exato. Aí, o que acontece? Ele tira o Gerson, e o Gerson já não estava dando conta. Primeiro que eu não entendi porque ele tirou o Lucas Romero. Quando ele tirou o Lucas Romero, ele tem que tirar o Gerson. Não sei se ele não tinha coragem para tirar o Gerson, não sei o que aconteceu. Mas o Lucas Romero não poderia ter saído, até porque o Coritiba estava dando muito contra-ataque. Mateuzinho entrou muito mal no jogo, perdeu muita bola. Quem joga de primeiro volante não pode querer driblar com risco, e ele fez isso e criou contra-ataques do Coritiba. O Kaique Kenji no banco não entrou por quê? Quando entrou o Lucas Silva, tinha que entrar o Kaique Kenji. Botar um aberto de um lado, outro aberto do outro. Quer dizer, facilitou a vida do Coritiba. Não sei se o Tite tá motivado, não sei o que tá acontecendo. Agora, volto a tocar num ponto que eu falei na semana passada. Eu acho que o Cruzeiro cometeu no início dessa temporada o mesmo erro do início da temporada do ano passado. Muito oba-oba. Perde o foco. Jogador de futebol para perder o foco é isso aqui, ó. Um estalo, os caras perdem o foco, sabe? E aí é muito a chegada do Gerson, torcida na toca, é o Coringa, é o pai do Gerson, é a renovação do Matheus Pereira, filminho pra renovação do Matheus Pereira, sabe? O Cruzeiro viveu 2025 oba-oba atrás de oba-oba, com Gabigol, com Dudu, deu no que deu. Iniciou 2026 no mesmo esquema de oba-oba. Jogador de futebol perde o foco muito fácil. E o Cruzeiro, na minha visão, na minha maneira de ver futebol, colaborou para isso. Muito oba-oba e pouco futebol.
Não tinha pensado por esse lado não, viu, Simões? 12:08. Vamos trazer o Fabrício, que foi jogador, que conhece de sobra a situação de campo. E ontem, Fabrício foi embora triste, chateado do Mineirão. Ô, Fabrício, e agora domingo, meu irmão? É um clássico. O América não é aquele timaço, mas tá redondinho, Coelhão, tá redondinho. Parada dura no Mineirão, Fabrício. E o Cruzeiro que não se ajeita. Fabrício Guerreiro, que joguinho ruim, que lesco, que jogo horroroso do Cruzeiro, especialmente no segundo tempo, viu, Fabrício? Fala, Tiagão, boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando no Rádio Esportes. Ano complicadíssimo, início de ano aí pro Cruzeiro. 2 derrotas no Campeonato Brasileiro e tem outra, não performando bem, né? Já vivi isso algumas vezes, Thiago, em alguns clubes. Na verdade, todos que eu passei teve uma turbulência. Teve ano que teve menos, teve outro que tem mais e faz parte do time grande, um time que tem que estar brigando por título. O jogador tem que aceitar essa cobrança que vem da torcida, que vem da imprensa, que vem do vestiário, do treinador, que vem da diretoria. É assim que funciona. O jogador é acostumado, forjado em cobrança desde moleque. A cobrança já vem de casa. Então eu tô falando isso porque o jogador pode ser cobrado, sim. E eu acho que a cobrança, ela faz parte, ela ajuda o jogador a estar sempre performando bem, sabe? E a principal cobrança tem que ser do jogador que se cobra diariamente para evoluir, que se cobra no jogo, ele não sente a cobrança externa. E tem outra, os jogadores precisam se cobrar mais dentro de campo. Se cobrar agora é se unir, mas se unir se cobrando. Porque amigo de verdade é aquele que cobra, que ajuda o jogador a evoluir, que ajuda o amigo a evoluir. Não é aquele amigo que vai te passar, você faz um monte de cagada e o cara fica passando a mão na tua cabeça, não. Isso aí é outra ira. O treinador também precisa cobrar mais, olho no olho, se fecharem, treinar, trabalho, esticar a corda, DNA Cruzeiro, né? Ser mais ousado, ser mais objetivo. E performar, saber onde tá competindo, saber que isso aqui é Campeonato Brasileiro, é complicadíssimo, não tem equipe, que não pode dar mole. Fez um primeiro tempo muito bom, 30, 35 minutos, mas não pode fazer 2 tempos tão distintos. Se deu em tudo, entregou, o time não tá bem fisicamente, que é normal, faz um mês de treinamento, intervalo, troca, tem 5 substituição, vai pelo menos umas 3 já renova tudo, 4. Então acho que precisa melhorar tudo isso, e é outra, é os jogadores também pensarem que estão ali, mas ninguém é maior que o clube, ninguém é maior que o torcedor, respeitar os investimentos que a diretoria tem feito. Sei que jogadores têm mais afinidades com um, com o outro, mas não é quando um jogador sai, o outro também fica emborradinho, sabe? Eu acho que quem tem que respeitar a hierarquia, porque a primeira cabeça que vai rolar é do treinador, se não der certo. Então é importante também o treinador colocar o que ele pensa de jogo, porque a pior coisa que existe é, de repente, cara cair, mandar embora e eu não fui do jeito que eu queria e tentando aqui ali com o grupo, porque um tem amizade com o outro aqui, amizade com a diretoria e que tem moral com a torcida, com a imprensa, com os amigos da imprensa. Então eu acho que tudo tem que ser revisto e rápido, porque esse início de temporada tá muito complicado e ainda tem um clássico, que é um clássico, né, Thiago? Esse clássico contra o América, sabe como é que é, né? É clássico, mas a pressão é imensa pra vencer. Quando empata já tá ruim. Você sabe como é que é, né? Você é americano, mas você sabe. Sei bem, viu, Fabrício? Sei bem. A pressão é grande, amigo. Vai ser um grande jogo. Tomara, né, que o Cruzeiro se apresente numa melhor condição do que foi o jogo de ontem contra o Curitiba. Ô, Rubens Júnior, Fabrício Guerreiro deu a senha, velho. Domingo é clássico, meu irmão. É pressão. Ah, mas o América é Série B. Ah, mas o América tá sem dinheiro. Na hora que a bola rola é clássico, Rubens Júnior. Pois é, Thiago. O Cruzeiro tendo, né, a possibilidade da recuperação no clássico contra o América. Atenção, hein, pra você. Nação Azul e a expectativa para um bom público para esse jogo de 7ª rodada, né, do campeonato estadual, o Cruzeiro tendo já a responsabilidade da vitória para ir à última rodada com chance de classificação à próxima fase, a semifinal do Campeonato Mineiro. Domingo, 6 horas no Mineirão. Iniciou hoje a venda de ingressos para o torcedor e a expectativa é boa e a diretoria chama você, torcedor, para esse momento importante, fundamental, de virar a chave, de dar moral. O Azul Superior
aberto para vendas também. O preço único a R$30 para o sócio, o não sócio tendo de R$40 a R$100 a inteira. Você já encontra pelo sócio.cruzeiro.com.br, sinal eletrônico marcando 12:15. Sobre a cobrança, reapresentação que acontece na Toca, apenas 2 dias de preparação para o jogo de domingo, a possibilidade de alterar a equipe, pensando na parte física também, algo citado aí pelo Alexandre Simões. O Cruzeiro que na temporada, meu caro Thiago, tem 8 jogos com 3 vitórias, Tombense, Uberlândia e Betim, 5 derrotas, Pouso Alegre, Democrata Pantera, Atlético Botafogo e o Coritiba. O momento é de alerta total na Toca, de muita cobrança da diretoria. Foi isso que fez o presidente Pedro Lourenço ontem, após o jogo no vestiário, dar estrutura, mas também a cobrança à altura da estrutura dada. E muito torcedor já, dentro dessa cobrança em cima do Tite e também do seu auxiliar Matheus Bach, seu filho. O Cruzeiro mantém a postura de dar sequência, aguardar e avaliar o que pode ter em termos de evolução nos próximos jogos. Domingo é o Coelho e clássico, é claro que muda o cenário também e a responsabilidade, até porque o Cruzeiro precisa somar, né, Thiago? No grupo C tem 9 pontos, segundo colocado, 2 pontos de diferença para o Norte de Montes Claros, que lidera o seu grupo. Sinal de alerta ligadaço, Thiago. O setor azul superior é o antigo vermelho, né? Sim. É aquele setor central do campo. Exato. Muito bem, tá vendo? Pra vocês se adaptando. Você falou azul superior, eu fiquei, gente, Mineirão agora tem azul superior. É que o Cruzeiro, naquela nova parceria com o Mineirão, novo contrato, fez modificações. Então, o antigo vermelho superior e inferior agora é o setor azul, pra você também se ambientando com essas novas modalidades do Mineirão.